Sejam muito bem-vindos ao canal da Arena do Investidor. Estamos de volta. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos da XP. Convido você a se inscrever aqui no canal, a compartilhar o nosso conteúdo, até para que a gente possa mensurar a qualidade desse trabalho. Deixe seus comentários, envie suas sugestões de temas e vamos juntos nessa caminhada, tentando disseminar conhecimento e levando esse conhecimento para o maior número de pessoas interessadas em bolsa de valores, em renda variável, em mercado de ações. O tema desse vídeo é falar sobre a importância da volatilidade. Especificamente para operações de longo prazo, né, esse tema acaba sendo menos representativo, porque o que acontece em um dia de muita volatilidade ou um dia de pouca volatilidade impacta menos na sua estratégia, uma vez que você está apostando muito mais na qualidade de empresa, uma valorização mais expressiva percentualmente falando, do que preocupado com o que acontece ali no curtíssimo prazo. Mas já especificamente nas operações de swing e day trade, que são as operações consideradas de curto e curtíssimo prazo, sim, a volatilidade é muito importante. É dela que a gente consegue extrair as melhores oportunidades usando os padrões que a gente interpreta ser um bom padrão de compra, um bom padrão de venda. Volatilidade nada mais é do que a capacidade que um ativo tem em se locomover ao longo do dia. Um ativo que de repente abriu, teve sua abertura a R$20, começou a cotar ao longo do dia, começa a subir e encerra o dia, por exemplo, fechando a R$21, ou seja, uma alta de 5% aproximadamente. Logo você tem então um ativo volátil naquele dia. E é possível você descobrir a volatilidade média desse ativo, usando alguns indicadores que a maioria das plataformas te permite. A gente pode utilizar o indicador de volatilidade histórica, como você também pode inserir algumas médias, né? Sendo elas, nesse caso, a sugestão uma média aritmética, para que você consiga, por exemplo, uma média de 21 dias aritmética no gráfico diário, você interpretar quanto o preço consegue se afastar dessa média, qual a velocidade que isso acontece e quando ele corrige, qual a velocidade também que isso acontece. Quanto maior a volatilidade, maior o volume que esse ativo possa te oferecer, maior o número de oportunidades e mais seguro passa então a ficar as operações. Seguro no sentido de que você consegue entrar e sair com tranquilidade porque você tem sempre a lei da oferta e da procura gerando liquidez o tempo todo. É um problema para quem faz day trade operar em ativos que têm pouca liquidez, porque aí tem muita volatilidade e aí de repente você precisa se desfazer de uma posição, mas não tem interesse comprador ou interesse vendedor onde você deseja se posicionar. Então, quando a gente usa a expressão mais seguro operar no day trade, é exatamente nas operações onde você consegue encontrar um ativo com mais liquidez. Esses ativos basicamente são os principais ativos que compõem a carteira do Ibovespa, ou seja, as blue chips, os ativos de primeira linha, vamos dizer assim. Depois a gente tem algumas small caps, que são ações que também possuem, em alguns casos, uma liquidez boa, e a partir dali você começa a ter mais dificuldade para encontrar uma boa liquidez. Então, volatilidade é nada mais, nada menos do que a capacidade que um ativo tem em se locomover e a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente operou muito o contrato futuro de índice. O índice é um ativo extremamente volátil, é ele que representa, né, o Ibovespa, ele é um derivativo do Ibovespa, ou seja, ele deriva exatamente do Ibov e ele representa exatamente esse conjunto de ações e uma expectativa futura está sempre embutida nele, como o próprio nome diz, índice futuro. Então, à medida que o mercado tem uma expectativa positiva, ele começa a subir e como ele é um ativo com muita liquidez e que possui volatilidade, a gente consegue fazer boas operações. Essa foi uma semana bastante interessante, onde na segunda-feira a gente teve a meta de ganho sendo atingida, na terça-feira foi feriado, então a gente não operou, aí na quarta-feira a gente teve o limite de loss sendo respeitado, a gente parou no limite de loss, na quinta-feira a gente fez mais do que meta, uma meta e meia praticamente de ganho, e hoje a gente teve mais um bom pregão, se aproveitando exatamente dessa volatilidade, dessa liquidez que o contrato futuro nos permite para operar. Você que ainda não conhece, a sugestão é procure interagir um pouco mais com os nossos vídeos, procure mais conhecimento nos cursos de modo geral que a gente disponibiliza, para que você consiga entender qual é o funcionamento de cada um desses ativos. No caso dos contratos futuros, você consegue operar com pouco capital e com custos baixíssimos, ou seja, é o mercado ideal para quem está começando. Pouco custo, pouco capital, para você dar os primeiros passos e começar a testar, aproveitando então essa volatilidade, essa liquidez, ok?
Um grande abraço a todos vocês, nos encontramos no próximo vídeo e deixe seu like, se inscreva, vem com a gente.